Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à terça-feira, dia 23 de dezembro do ano 2024. 23 de dezembro do ano 2024, estamos aqui nesta manhã, nos últimos dias do mês de dezembro, para trazer para todos vocês uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira, isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. Nós, esta noite, estaremos falando na nossa live, na nossa transmissão em espanhol, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a data, de acordo à palavra de Deus, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mês em que Jesus nasceu. Não estamos falando do dia, estamos falando do mês que Jesus nasceu. Sabemos muito bem que este não é o mês do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la poderosamente a sua vida nesta manhã de terça-feira. Que a graça do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua família, de uma maneira sobrenatural. Estamos começando então a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, e a nossa ministração de hoje está em Lucas capítulo 2, verso 41 até o 52. Estamos falando nestes dias, logicamente, de Jesus. E temos muitas coisas para falar referente a Jesus. Porém, para hoje trago algo que aconteceu na vida de Jesus, que preocupou a seus pais terrenos, e vamos ver a resposta de Jesus. A história bíblica está em Lucas, capítulo 2, verso número 41, e ela começa da seguinte maneira. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Todos os anos, os judeus desciam, ou subiam, melhor dito. Nunca se diz desceram a Jerusalém, se diz subiam a Jerusalém. Subiam a Jerusalém para comemorar a Páscoa, Senhor. A cada ano, isso era estabelecido. Todos os anos eles tinham que subirem a Jerusalém para ali então celebrarem a Páscoa, Senhor Jesus. Já vamos ver que continua dizendo a palavra de Deus. E tendo ele já 12 anos tinha Jesus, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Era algo ritual, era algo costumeiro. O dia da Páscoa, o povo todo se reunir em Jerusalém, no templo, para comemorar a Páscoa. Às vezes, lendo as Escrituras, vai vendo como o povo de Deus, no passado, ele buscava a Deus, iam ao templo, estavam na casa de Deus. Em cada convocação, eles estavam ali. Nós temos
também algumas convocações nos nossos dias de hoje, que é de congregar, que é de participar da ceia, que é de estar na casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo. Nós temos que colocar, nos nossos dias de hoje, prioridades nas nossas vidas. A família de Jesus, eles tinham prioridades. José era carpinteiro, ele teria seus compromissos, mas durante a Páscoa, ele cancelava qualquer compromisso para estar no templo, para adorar ao Senhor. Veja a diferença dos nossos dias de hoje. Quando devemos de tomar uma decisão, que compromisso deixamos de lado, o primeiro que fazemos é não participar do culto, para agradar a visita, para estar no aniversário, enfim. Qualquer outro compromisso é mais importante que estar na casa de Deus. Então aí eu me pergunto, quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? E ainda, somos tão, quer dizer, inocentes, mas não seria essa a palavra exata? Falamos que Deus vai entender a nossa posição. Que Deus vai entender a nossa posição. Pregamos, falamos sobre os reis de Israel. Como eles abandonavam ao Senhor. Como eles deixavam ao Senhor de lado. Porém, nós fazemos o mesmo que os reis de Israel. Fazemos o mesmo que o povo de Israel na antiguidade, como por exemplo, no livro de Juízes, abandonava ao Senhor para ir detrás de deuses alheios. E nós deixamos de congregar para atender os nossos compromissos que consideramos eles maiores, superiores que Deus. Isso também pode ser idolatria. Isso também pode ser paganismo, pode ser feitiçaria. Claro que sim. Então, cada ano, eles subiam a Jerusalém. Agora, Jesus tinha 12 anos. E subiram a Jerusalém, como diz a palavra de Deus, segundo o costume do dia da festa. Qual é o seu costume? Qual é o meu costume? Que costumes temos nós? Temos o hábito de congregar ou não? Continua dizendo a palavra de Deus. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Nem sequer José nem a sua mãe ficaram sabendo de que Jesus tinha ficado em Jerusalém, que ele permaneceu em Jerusalém. Eles partem, vão voltarem para Nazaré. Peregrinos, caravanas, multidões e multidões de pessoas que tinham chegado até Jerusalém para comemorarem a Páscoa do Senhor. Centenas de milhares de pessoas. Caravanas de todos os lados, peregrinos de todo Israel estavam ali, até fora
de Israel. Estavam ali para adorar ao Senhor. Coisa boa, coisa maravilhosa, que o povo se reunia para lembrar daquilo que Deus tinha feito pela nação, para celebrar a Páscoa ao Senhor, que foi instituída por Moisés lá atrás. Deus falou para Moisés, logicamente. Expressei mal, foi instituída pelo Senhor através de Moisés. Lá atrás, quando o povo saiu do Egito. E o povo se reunia para celebrar essa Páscoa, para lembrar das maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Você lembra das maravilhas de Deus que Ele fez na sua vida? Como chegou você ao Senhor? Qual era a minha? Qual era a sua situação? O dia que conhecemos ao Senhor. Então, cada oportunidade que temos de congregar, devemos de congregar para agradecer ao Senhor. Não para pedir, não para vir buscar isto ou aquilo, mas para agradecer ao Senhor por Ele ter nos tirado de lugares de trevas e nos trazido para a sua abundante luz. Continua dizendo a palavra do Senhor. José e Maria não se deram por conta de que Jesus não estava na caravana. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. Jesus não está aqui. Onde está Jesus? Aí começa a busca pelo Senhor. Aí Maria e José começam a buscar ao Senhor. Entre os parentes, entre os familiares. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Já tinham caminhado um dia. Porque ainda não tinham visto a Jesus e agora estão procurando a Jesus. Um dia de viagem. Um descuido, talvez. Uma certa confiança. A maneira que se organizava a caravana, talvez. O certo é que eles perderam a Jesus. Não sabiam onde Jesus estava. Estamos 2 dias de que o mundo ocidental comece a comemorar o nascimento de Jesus. E nem sequer o nascimento de Jesus hoje estão comemorando. Comemoram o Papai Noel, comemoram as bebedices, comemoram aquilo que se fazia a cada mês de dezembro na Roma Antiga, na Grécia, as festas saturnais, que era comida em excesso, beberagem em excesso, onde o mundo virava ao avesso. E esse mesmo espírito que tanto vimos nas redes sociais, nas mídias, enfim, falarem sobre a magia do Natal. Pois é mesmo. Tem uma magia oculta por detrás de tudo isso, mas perversa, maligna, que leva muitas pessoas a esquecerem do Senhor.
Maria e José se percataram de que Jesus não estava com eles depois de um dia. Agora, a minha pergunta é: você já tem se dado por conta de que Jesus não está com você? Tem perdido a Jesus? Tem deixado a Jesus de lado por aquilo que o mundo está oferecendo? E mais destes dias de festa, muitos supostos discípulos de Cristo, que louvam, que pregam, fazem isto, que fazem aquilo, que são mais santos do que ninguém, que são os donos da moral, da ética e dos bons costumes, com seus belos ternos, gravatas, bíblias luxuosas e caras, vão esquecerem de Jesus. Vão esquecerem de Jesus nesses dias de festa. Vão esquecerem de Jesus nestes dias de beberagem. Vão esquecerem de Jesus nestes dias de reuniões familiares, de amigos, rodas, onde a bebida, o álcool, a comida em excesso vai estar ali presente. E já não vai estar Jesus. Vai estar outro personagem, que é conhecido como o Papai Noel. E aqueles que até faz uns dias atrás estavam louvando, estavam fazendo apresentações sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nos templos, nas igrejas, agora já esqueceram dele. Estão preocupados por correrem para o mercado, para as distribuidoras, para as lojas, buscar presentes, buscar principalmente comida e bebida. E o reino de Deus não consiste em comida ou bebida. O reino de Deus consiste em poder de Deus. Mas alguns esquecem disso. É incrível porque a palavra de Deus é escrita para aqueles que creem nela. A pregação da palavra de Deus é para aqueles que creem em Deus. Agora, qual vai ser a sua atitude? Imagine se convocassem para um culto. Qual seria a sua prioridade? Os parentes que estão visitando? Qual seria realmente a sua prioridade? Certo é que José e Maria não sabiam onde estava Jesus. Eu pergunto nesta manhã, você sabe onde está Jesus? Você sabe realmente onde está Jesus neste momento? Ele ainda está na sua vida? Ou você o abandonou? Jesus ainda está na sua vida? Ou você abandonou ao Senhor? Onde está Jesus? Ele está ainda no seu coração? Ele está presente dentro do seu lar, na sua família, na sua casa? Que você ouve na sua casa? A prioridade é a palavra do Senhor? Quais são as nossas prioridades?
É interessante porque José e Maria perguntaram para parentes e conhecidos. Isso me traz algo também, aqui agora, no pensamento, que deixamos de congregar, mas queremos saber tudo o que está acontecendo lá na congregação que nós abandonamos. E pensamos que ainda nós estamos com o Senhor. E nós consideramos santos, imaculados, perfeitos, querubins ungidos. E abrimos a nossa boca para criticar a igreja, para desanimar aquele irmão, aquela irmã que está começando no caminho do Senhor. Agora, como perdeu a Jesus, vai começar a falar para aquele irmão e colocar a culpa na igreja. Ah, eu saí de lá por isto, isto e isto. Mas não está congregando. Está totalmente desviado. Perdeu a Jesus. Mas ainda se considera um cristão. O que acontece? Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. A busca. Voltaram a Jerusalém. Mas voltaram para o templo? Ou voltaram para os arredores? Foram em casa de conhecidos? Foram em casa de amigos, de parentes, buscando Jesus? Donde encontrar Jesus? De que maneira encontrar Jesus? Onde vamos buscar? Donde pode estar Jesus? Ele está em toda parte. Ele está em todo lugar. Basta nós abrir o nosso coração. Arrancar este coração de pedra, como diz Ezequiel. Senhor, arranca os corações de pedra e coloca corações de carne. Corações sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Para que possam ter um novo encontro com o Criador. Para que possam ter um novo recomeço com o Criador. Você parou de congregar? Você abandonou o Senhor? Sua mente, seus pensamentos estão confundidos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, dentro de uma igreja. Estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão praticando. São surdos espirituais, cegos espirituais. E têm perdido a Jesus. Estão ali dentro da igreja. E se você perguntar para elas, você tem certeza da sua salvação? Elas vão dizerem, não sei. Não sei. Porque não conhecem a graça de Deus. E para conhecer a graça de Deus, devemos de conhecer a Jesus. Para ter a graça de Deus, temos que ter a Jesus. Começaram então a buscá-lo em Jerusalém. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Donde estava Jesus? No templo.
Agora, 3 dias de búsqueda. 3 dias de busca. Buscaram por aqui, buscaram por ali, porém, no último lugar que foram, foi no templo. Acontece também com nós. Seja qual for a situação que possamos passar, seja financeira, sentimental, conjugal, material, doenças, enfim. Quando bate essas coisas na porta do nosso lar, porque nós não estamos imunes a nenhum desses problemas. Podemos ter problemas financeiros, podemos adoecer, podemos ter problemas conjugais, podemos ter problemas na família, problemas emocionais, enfim. Podemos ter centenas de problemas durante o ano. Agora, quando esses problemas batem na nossa casa, nós começamos a lutar e a tentar resolver esses problemas na força do nosso braço. Não é verdade? E esquecemos de Deus. Deixamos Deus de lado. Na palavra de Deus tem um rei que se chamava Asa. E esse rei, ele teve uma enfermidade nos seus pés. Acredito que seria até como uma aprovação, um teste de fidelidade de Deus. E ele, antes de orar a Deus, antes de buscar a Deus, ele procurou os médicos. E isto não agradou ao Senhor. Não estou dizendo que você não vá procurar um médico, mas sim que primeiro ore ao Senhor. Diante de qualquer situação, pode ser financeira, como disse, conjugal, enfermidade, o que for. Mas primeiro, vamos orar a Deus. Pedir a Deus a direção, para nós poder atuar em consequência. Mas nós sempre deixamos, por último, José e Maria. Maria é uma mulher piedosa, José é um homem piedoso, tementes a Deus. Por último, chegaram no templo, aos 3 dias, e ali encontraram Jesus. Se você não tem coragem, você não sabe como reconciliar-se com o Senhor. Porque às vezes tem pessoas que querem se reconciliar com Deus, mas elas não sabem como fazer. De que maneira fazer isso? Como posso eu me reconciliar com o Senhor? Um dia alguém me perguntou isso. É simples. É abrir a nossa boca e orar ao Senhor. Mas se necessita de ajuda, procure a casa de Deus. Procure alguém que possa orientá-lo, para levá-lo pelo caminho da verdade e da vida. Porque somente Jesus pode lhe levar ao Pai. A resposta de Jesus para os seus pais. E quando encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isto assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhe disse: Por que é que me procurávais? Não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi a Nazaré, e era-lhe submisso, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Jesus, com 12 anos de idade, tinha maturidade e consciência de quem ele era. Ele tinha uma identidade.
Você tem uma identidade de cristão? Não estou me referindo a um cartãozinho de membro da igreja. Pessoas às vezes se afanam por cartão de membro, certificado de batismo, diploma disto ou aquilo para colocar na parede da sua casa. Nenhum papel desses vai lhe levar para o céu. Jesus tinha consciência, tinha maturidade, ele sabia realmente quem ele era. Ali ele estava fazendo uma prefiguração do seu ministério. Ele estava na casa do Pai, pois assim era conhecido o templo naquela época. Era conhecido como a casa de Deus. Hoje temos as nossas congregações, que são reconhecidos como casas de Deus. Que tal? Você, estes dias, parar um momento e pensar no propósito de Deus de trazer o seu filho ao mundo. De pensar e de meditar. Ainda eu estou em Cristo. A minha vida está escondida em Cristo. Cristo está escondido em mim. Estou eu servindo verdadeiramente ao Senhor? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, te agradeço e exalto o teu santo e soberano nome, meu Pai. Meu Deus, que tu venhas abrir o nosso entendimento, que possamos humilhar-nos na tua presença, meu Pai. Senhor, que venham terem realmente uma reconciliação contigo. Aqueles que se afastaram, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que andam caminhando sem rumo neste mundo, meu Pai. Mostra-lhes, ó Deus, a tua verdadeira essência, o teu verdadeiro caminho. Tem misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos aqui para ver através da palavra de Deus quando nasceu Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.